Quero cumprimentar os irmãos, saudar a toda a igreja, aqueles que ainda não cumprimentei pessoalmente, e convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 1, e faremos a leitura do versículo 3 em diante. E como esse nosso mundo é pequeno, o evangélico é menor e o presbiteriano menor ainda, reverendo Euder foi colega meu de seminário, ele foi meu calouro no seminário e morou no alojamento. Ele chegou no alojamento lá em São Paulo, quem não conhece o seminário JMC, são alojamentos na época, hoje o prédio ele está lotado, ele não estava lotado, eram apartamentos para 6 alunos, e geralmente onde tinha veteranos não entrava calouros. E o prédio de 9 andares, tinham 7 andares ocupados, e entrava assim, o primeiro ano entrava no térreo. E aí o pessoal ia chegando, ia subindo, né? E eu estava já no último andar ocupado. E aí depois que o Euder já tinha passado pelo estágio probatório de calouro, não era mais calouro, não era mais segundo anista, aí ele foi admitido no nosso apartamento, né? Um colega de longa data, que inclusive eu não o vejo faz tempo. Mas vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Este texto bíblico, ele certamente compreenderia uma série de exposições, trabalhando versículo por versículo, explorando cada uma destas palavras, cada uma destas sentenças. Isso demandaria um tempo maior, obviamente, para tratarmos em sua profundidade e toda a extensão aquilo que esse texto nos traz. No entanto, como um objetivo um pouco mais, diríamos, devocional nesta manhã, nós faremos apenas uma olhada de um modo mais amplo, de um modo geral, de um modo, diríamos, um pouco mais distante, para que entendamos o contexto como um todo. E é importante que de vez em quando façamos isto, não somente um estudo detalhado da palavra de Deus, olhando palavra por palavra, mas olhando também o contexto geral, olhando toda a estrutura e a conjuntura do texto,
para que tenhamos uma ideia mais clara, uma ideia melhor daquilo que realmente o texto nos propõe. Na década de 30, quando a Universidade de São Paulo foi fundada, a USP, houve uma delegação, houve um projeto francês, que foi exatamente a presença de professores oriundos daquele país, para começar ali os primeiros cursos. E este projeto durou alguns anos, e nós tivemos alguns professores da França, montando ali alguns departamentos na USP, e um deles foi exatamente a História. Um desses professores, chamado Fernando Braudel, ele esteve no Brasil ali lecionando, e esteve no Rio de Janeiro, na Bahia, durante um período fazendo uma visita àquele estado. E ele viu um fenômeno natural que serviu para ele indicar, para ele ilustrar qual era a sua proposta da compreensão da história. Ele viu ali o vagalume, não sei se na França tem vagalumes, como tem no Nordeste brasileiro, mas ele disse que eventos, ou apenas momentos, você olhar apenas para um momento, para um evento, é como o vagalume. Ele brilha, mas ele não ilumina. Ou seja, você não pode pegar e usar vagalumes para iluminar o seu caminho. Você vê, ele brilha, apaga, mas ele não ilumina. E o que ele está chamando a atenção é que quando nós olhamos para a história, se nós olharmos apenas para um evento, para uma situação muito específica, muito pessoal, e se olharmos apenas para o momento específico que nós estamos vivendo, seria como o vagalume. Aquilo vai nos chamar a atenção, vai brilhar, mas não vai iluminar o caminho. Ou seja, nós não teremos a real compreensão daquilo que está ocorrendo. E quando nós não fazemos essa análise um pouco mais ampla, um pouco mais distanciada, muitos problemas, sejam eles de natureza existenciais, sejam relacionamentos, ocorrem exatamente porque nós temos uma visão limitada daquilo que está acontecendo no tempo e no espaço. E quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele trata em boa parte desta carta exatamente de um problema que ocorria, ou de uma circunstância que estava ali acontecendo na igreja em Éfeso, de modo particular, e no cristianismo de um modo geral. E essa circunstância, esse evento, este momento, estava trazendo exatamente situações de conflito. Conflitos existenciais para um grupo, conflitos de relacionamentos para outro, e um problema circunstancial que precisava ser tratado. Que problema era esse? Durante muito tempo, o povo, chamado povo de Deus, ele se reconhecia na hora dos sacrifícios, ele se reconhecia no templo, ele se reconhecia por meio das suas práticas, por meio dos seus costumes, das suas festas e também pela circuncisão. Esse povo é o povo judeu. E esse povo aguardava o Messias. O Messias vem, parte desses judeus reconhece a Jesus como este Messias e começam a seguir a Jesus. No entanto, com algum tempo depois, pessoas que não faziam parte deste povo, pessoas que não seguiam os mesmos cerimoniais, homens que não haviam passado pela circunstância, agora também estava no meio deste povo. E quando se dão conta, você tem judeus e não judeus, no mesmo local, servindo o mesmo Deus e seguindo também a Cristo. No entanto, isso leva a um determinado tensionamento nas relações, porque simplesmente eram costumes e tradições que remontavam aí a quase 1000 séculos, a quase 10 séculos, quase 1000 anos. Tanto que, se nós lembrarmos,
Pedro, quando vai à casa de Cornélio, a primeira coisa que ele diz é: vocês sabem que não é permitido a um judeu entrar na casa de quem não é judeu. Tiago, em alguns momentos, ele tem embates ali com Paulo, com Pedro, Tiago, irmão de Cristo Jesus, exatamente por conta disso. Quando nós olhamos no capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu. No versículo 13 diz: em quem também vós. Vejam, nós e vós. Capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida. Versículo 3, entre os quais, do capítulo 2, entre os quais também todos nós andamos outrora. Capítulo 2, versículo 11, portanto, lembrai-vos. Agora no versículo 17, capítulo 2, versículo 17, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e também aos que estavam perto. Capítulo 3, versículo 1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Agora no versículo 6, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo por meio do Evangelho. Capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Lá no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos age por meio de todos, e está em todos. Qual é a questão aqui? É exatamente, nós podemos perceber que a carta vai o tempo todo costurando nós e vós, nós e vós, nós e vós, e aí ele encerra a uma grande família. Por quê? Porque as circunstâncias exatamente apontavam para este problema, para esta tensão. Você tem agora pessoas que são de origem diferente, pessoas que são de formação diferente, pessoas que têm comportamentos, costumes, práticas religiosas diferentes, e agora estão todas na mesma casa, todas na mesma igreja. Você tem aqueles que ainda guardavam o sábado, e agora tem aqueles que não guardavam mais o sábado. Tem aqueles que não comiam carne de porco, mas aqueles que faziam tranquilamente a sua feijoada no final de semana. Isso se existia feijoada naquela época. Aqueles que guardavam determinadas festas e aqueles que não guardavam. Aqueles que eram circuncisos e aqueles que não eram circuncisos e não viam necessidade da circuncisão para fazerem parte do povo de Deus. E quando você põe pessoas tão diferentes dentro do mesmo grupo e diz: você tem que conviver, não vai ser tão fácil assim. Às vezes a convivência, ela se dá, externamente. A gente senta, e simplesmente sai. Uns às vezes sentam de um lado, outros do outro. Eu tomei conta de uma congregação, pastor Gustavo, em que diz que os ricos sentavam de um lado e os pobres do outro. E a pessoa, quando chegava, tinha que escolher se ela ia sentar da banda dos ricos ou do lado dos pobres. E nem eram ricos, mas eram os que tinham carros, que não tinham, coisas dessa natureza. E ali todos se chamavam de família, mas na hora que saíam, a convivência era outra. Como que Paulo ele procura tratar isso? Exatamente da forma como esse historiador que eu mencionei. Não olhe apenas para o momento. Olhe tente olhar panoramicamente. A gente vai falar um pouco mais disso na escola dominical, que nós podemos trabalhar eventos, conjunturas e estruturas. Apenas aquele momento, uma conjuntura maior e uma estrutura um pouco maior ainda para compreendermos de fato o que está acontecendo. Simplificando, é como se você tivesse perdido numa floresta. Não sei por que você está perdido numa floresta, mas suponhamos que você está perdido numa floresta. Uma das primeiras coisas para a sobrevivência é: procure um local alto, suba numa árvore mais alto possível e tente olhar panoramicamente o que está acontecendo. E Paulo ele faz isso, ele faz esse voo panorâmico,
na carta aos Efésios e começando exatamente por esse primeiro capítulo. Ele olha para o passado, ele olha para o presente e ele olha para o futuro. E ele diz: vós, não judeus, nós, judeus, temos que olhar de um modo mais amplo. E aí Paulo, ele olha para o passado, olha para o presente, ele olha para o futuro. Por isso que ele diz: agora vocês podem viver como família. Primeiro, conhecer o que Deus fez me dá significado para a vida. A filosofia diz que ela nasce com 3 perguntas básicas: de onde eu vim, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui. As pessoas que conseguem ter clareza e responder essas 3 questões, de onde eu vim, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui, ou quem sou eu aqui, te dá uma segurança maior de vida, te dá um significado maior de vida e te alivia muitas tensões existenciais e da própria alma. No capítulo 1, versículo 3, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Primeiro, quando eu conheço o que Deus fez, quando eu conheço o que Deus fez, isso me dá significado para a vida. Por quê? Porque primeiramente eu aprendo a discernir realmente aquilo que importa. Realmente aquilo que vale a pena eu concentrar as minhas energias, as minhas forças. Eu passo a entender o que é importante para a minha vida. Segundo, eu aprendo a começar pelo local certo. Ao invés de tentar vários locais para tentar dar algum significado para a minha vida, eu vou para o ponto certo. Eu vou para o manual do fabricante. Eu vou para o ponto de partida do mapa. Eu vou para o início do roteiro da trajetória da humanidade e da vida como um indivíduo. E aí, uma vez saindo do local certo, do ponto certo, eu consigo estabelecer objetivos. E o que Paulo ele diz: olha, se vocês ficarem olhando só para o momento, judeus de um lado, gentios do outro, e o que está acontecendo, vocês vão se perder. Porque vocês não começam uma análise a partir da metade da viagem. Vocês começam essa análise, essa compreensão, olhando para o início da viagem, para o começo de todas as coisas. E o começo de todas as coisas está em Deus. E Deus resolveu um dia chamar um povo, constituir um povo, salvar um povo, criar um povo. E ele estabeleceu metas, ele estabeleceu o roteiro, ele estabeleceu o modo de vida, ele estabeleceu leis, ele estabeleceu tudo que deveria ser estabelecido. Por isso, quando eu conheço o que Deus fez, isso me dá significado para a vida. Eu respondo à primeira questão: de onde eu vim? De onde eu vim? Qual que é o propósito que tem na vida? Por que eu estou aqui? E aí ele vai para o segundo ponto, versículo 6 em diante, ele vai dizer, metade do versículo 2, ele começa que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ele vai falar da redenção, ele vai falar da reconciliação, ele vai falar da filiação, ele vai falar de coisas que são importantes para nós nos percebermos como pessoas que têm alguma coisa aqui, pessoas que têm algum significado. Existe um debate na filosofia que é o existencialismo versus o essencialismo. Qual a diferença entre um e outro existencialismo?
ou o essencialismo. O essencialismo, você faz aquilo que você é. No existencialismo, você é aquilo que você faz. Então, de um modo bem simples, a laranjeira dá laranja porque é laranjeira. É da natureza dela dar laranja. E se você espremer uma laranja, sai suco de laranja, porque está na natureza da laranjeira dar laranja, da qual você pode extrair o suco de laranja. No existencialismo, na verdade, você não tem para o ser humano, e tão somente para o ser humano, algo tão definido assim. É verdade que as nossas atitudes, nossas práticas, as nossas escolhas, as nossas existências, nos define até certo ponto quem nós somos. Porém, por outro lado, a Bíblia nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma essência que nos define e nos diferencia de todas as demais criaturas. Ainda que você tenha diversas manifestações culturais, mas você tem um ser humano à imagem de Deus, criado à sua semelhança. E um ser humano que, num determinado momento, ele peca, se afasta de Deus. No entanto, Deus busca esse ser humano, se revela a esse ser humano, e ele começa a fazer algo na vida deste ser humano. E o que ele faz na vida deste ser humano? No versículo 5 em diante, diz que Deus ele nos chama, diz que Deus nos redime, diz que Deus ele derrama sobre nós o Espírito Santo, e diz que Deus, ele nos salva. Então, se você tem pessoas que estão convivendo na mesma igreja, no caso específico, judeus e gentios, porque era Deus que estava fazendo isto. Era Deus que havia chamado e tinha salvado essas pessoas. Era Deus que tinha reconciliado essas pessoas. E era Deus que estava derramando o Espírito Santo nessas pessoas. Isso, irmãos, nos dá segurança. E isso nos ajuda a descansar no Deus que tudo está fazendo. Essa semana, teve um avião, numa viagem aqui na América do Sul, que entrou numa tempestade, e é impressionante que com tanta aparelhagem, com tantos radares, de vez em quando o avião parece que o piloto ele sabe que não vai dar problema nenhum, que ele vai sair do outro lado, mas ele entra de propósito no meio da tempestade. Eu só posso acreditar que é isso. E depois mostra, eu vi um vídeo de pessoas que estavam dentro deste avião. Gente, o negócio chacoalhava mais do que eu fiquei imaginando ali, se você fosse um caroço de azeitona dentro de um liquidificador, tanto que aquela coisa balançava e girava. Quando o avião pousa, não tem mais bico a aeronave. E aí depois de tudo isso daí, quando o avião pousa, e quem já passou turbulência pesada em avião, e para mim qualquer turbulência ela é pesada, tá? Não importa a intensidade, se é nível 0 ou nível 10, é turbulência. Turbulência. Entrou no avião, ele pode estar aterrissado, mas para mim parece que já está tremendo. E as pessoas descendo apavoradas, e daqui a pouco sai, não estou dizendo esse caso, mas saem os dois pilotos conversando como se nada tivesse acontecido. E a gente se pergunta, será que eles estavam no mesmo avião? Não é possível. Será que só tremeu ali, né? Na cabine não tremeu, só ali na parte ali dos passageiros, no banco tremeu? Não é possível que aqueles pilotos estavam dentro do avião, que eu já peguei algumas turbulências, e quando sai o piloto, seja muito bem-vindo, obrigado por voar conosco. Eu falo assim, olha, eu vim porque não teve outra forma de vir. Eu fico pensando naqueles filmes de ficção científica, de máquinas de teletransporte. Será algo maravilhoso, né? Sem turbulência nem nada. Os mais velhos aqui vão saber, o único perigo é entrar uma mosca no meio da máquina e do outro lado sair o homem-mosca. Lembram desse filme aí? É exatamente isso. Mas por que essa segurança? Por um motivo muito simples. Eles eram os pilotos e sabiam o que estavam fazendo. Eles são pilotos, eles sabem, eles estão no comando da aeronave. Eles sabem o nível de risco que tem ali. Eles sabem o nível de risco. E saem dali, eles vão tomar o seu café, vão descansar, e daqui a pouco embarcam numa outra aeronave, talvez para pegar uma turbulência maior ainda. Irmãos, quando nós
sabemos quem é o piloto da vida, quem é o piloto da igreja, isso nos dá segurança, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes, realmente, cada um de nós tem aquele momento que se pergunta: meu Deus, onde irá parar a igreja de Cristo Jesus? Os profetas perguntaram isso. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, são diversas orações, dizendo: Senhor, até quando? Quantos de nós sobrarão? Quando nós olhamos o Novo Testamento, também olhamos muitas vezes os apóstolos: Senhor, e agora? Talvez aquelas pessoas ali em Éfeso, principalmente os judeus, falaram: Senhor, e o teu povo agora não é mais o mesmo povo. E aí Paulo: olhem o que Deus está fazendo. Descansem no que Deus está fazendo. Não coloque sobre os seus ombros uma carga que você não pode carregar. Não coloque na sua mente preocupações que você não pode solucionar. E principalmente sobre a igreja. Porque quem derramou o seu sangue pela igreja não foi você. Aliás, até agora, tudo que foi feito pela igreja foi feito apesar de você. Porque a igreja tem o seu noivo, a igreja tem o seu cordeiro, ela tem o seu Salvador, ela tem o Espírito Santo, ela tem aquele que a escolheu antes da fundação do mundo, que é Deus Pai. Então por que você está tão aflito? Por que você está preocupado se não judeus estão fazendo parte da igreja agora? Não, descanse, é Deus que está fazendo a obra. Lembram daquela parábola? Senhor, de noite entrou um ladrão e semeou joio entre o trigo. A gente vai lá com um facão e vai limpar o celeiro. A gente vai limpar a lavoura, vai cortar o joio e separar o joio do trigo. E às vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos separar o joio do trigo dentro da igreja. E Jesus fala: não, deixe eles crescer e vão crescer juntos. Naquele dia, e tão somente naquele dia, os anjos do meu Pai separarão joio e trigo e farão esta divisão. Então, quando eu descanso no que Deus está fazendo, eu tenho segurança, não importa a tribulação. E por fim, quando eu espero no que Deus fará, isto me dá a direção para a vida. Interessante que os versículos 13 e 14 do capítulo 1 jogam a expectativa lá para o futuro. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. É interessante que ele joga aqui, em quem também vós quem? Não judeus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por quê? Interessante observar, porque Paulo diz: vocês gentios foram selados com o Espírito Santo. Não, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Porque se tinha uma coisa de que judeus se orgulhavam, é que eles haviam recebido as promessas. Promessas a Abraão, promessas ao povo de Israel, promessas a Moisés, promessas a Davi. E o Messias era o Messias prometido. E era muito fácil um judeu virar para um não judeu ali e falar: olha, é o seguinte, eu tenho promessas. Eu estou aqui porque eu recebi promessas. E você? Qual é a tua promessa? Me diz. O que Deus prometeu para você? Para mim, para o meu pai Abraão, ele prometeu muitas coisas. Para o nosso rei Davi, ele prometeu muitas coisas. Para você, ele prometeu o quê? Você não é nem da nossa família, você não é da nossa raça, você não é do nosso grupo. E aí Paulo diz: vós, ele está dizendo aqui a gentios, fostes selados com o Espírito Santo das promessas. Ou seja, as promessas de Deus transcenderam questões geográficas e étnicas e alcançaram pessoas que nunca
tinham feito parte da história do povo de Israel. E ele diz: o qual é o penhor da nossa herança. Penhor é a garantia, ou seja, vocês têm a garantia dentro de vocês de que aquilo que está sendo prometido, ele irá cumprir. E diz: até o resgate da sua propriedade. Que promessa é essa? Que um dia o Senhor vem completar o resgate da nossa vida. Um dia o Senhor, no novo céu e nova terra, terá um povo exclusivamente seu. Um povo que não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem batista, não tem presbiteriano, não tem assembleiano, não tem pastores, tem apenas o sumo pastor e o seu povo. E aí, quando eu olho para o que Deus fará, isso me dá direção. Quando você sabe para onde você vai, você conhece o seu caminho e sabe que local e destino quer chegar, você seleciona com que você se preocupa, com que carga você leva, o que lhe realmente deve ocupar a mente e o coração. Porque eu espero no que Deus fará, e isso me dá direção para a vida. Paulo aqui ele faz um voo panorâmico, e agora poderíamos descer e olhar cada um destes versículos e expressões com bastante cuidado. Mas Paulo ele fala: pare de olhar apenas a situação, pare de olhar apenas o momento. Tinha um cântico que dizia, né, não olhe as circunstâncias, não, como é que é? Olhe o seu amor, né? Não olhe as circunstâncias, não, eu olho o seu amor. É isso, eu não olho as circunstâncias, eu olho o amor de Deus aqui compreendido no sentido muito maior. Então a nossa oração, irmãos, é que nós possamos conhecer o que Deus fez. Isso me dá significado para a vida, de onde eu vim. Que eu possa descansar no que Deus está fazendo. Isso diz muito respeito a quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Isso me dá segurança. E que nós esperemos. E esperança aqui não é expectativa que dê tudo certo, não. Esperança aqui é convicção de que aquilo que foi prometido vai chegar. Isso nos dará direção para a vida. Que Deus nos abençoe a cada instante. Amém.